Boa noite, meu nome é Samuel, eu estou no grupo sobre empoderamento negro e eu vou falar sobre a escravidão na África. Eu gostaria de começar pontuando que a escravidão na África, ela foi a escravidão moderna, que já é o modelo que a gente conhece, e uma outra possibilidade foi a escravidão clássica, que já aconteceu na Grécia, no Egito e em outros países. Elas são diferentes porque na escravidão clássica as pessoas se tornavam escravas ou por terem dívidas, escravas por dívida, ou por ter perdido uma guerra. E a que a gente conhece é bem diferente, né? A escravidão africana era fundamental para muitos países da época, que dependiam da mão de obra escrava, né? E essa dependência, essa necessidade de ter a mão de obra escrava fazia com que os países nutrissem conflito e guerra na África para não faltar escravos para eles depois. Outra coisa que fomentou e deu suporte para a escravidão por muito tempo foi a igreja, né? Que não foi contra, e aqui no Brasil eles eram contra a escravização dos índios, porque eles tinham a possibilidade de catequizar eles, né? Mas, no geral, a igreja foi muito omissa com muita atrocidade que aconteceu. O que acontecia era que os africanos eram tirados da terra natal deles, com a família, tudo que eles tinham estava lá. E aí eles eram submetidos a tratamento realmente subhumanos, eles eram colocados num porão do navio, muitas das vezes acorrentado, nu, e era mal alimentado, muitas vezes estuprado, era agredido, todo tipo de humilhação também que vocês imaginar acontecia. E esse trajeto da África para o Brasil demorava cerca de 2 meses. E a estimativa é que 660 mil escravos morreram nesse translado. Depois desse translado da África para cá no Brasil, os que sobreviviam chegavam aqui e eles eram destinados para onde eles seriam escravizados. Seria uma casa grande ou seria outro lugar. Tá? Eu gostaria de comentar também sobre um argumento muito frequente, que é o que os portugueses não entravam na África e os próprios africanos se entregavam seus semelhantes para a escravidão. E sim, de fato havia escravidão na África antes da chegada dos europeus, mas um fato é que os portugueses entraram na África e ocuparam uma grande parte da Angola. Infelizmente, esse argumento não está só errado, eu vejo ele muito associado com más intenções. As pessoas tentam usar ele para tentar minimizar a responsabilidade dos brancos com a escravidão e para tentar defender que o racismo e a dívida histórica são coisas já superadas do passado, quando na verdade não é. Pessoal, boa noite. Meu nome é Paulo. Vou falar um pouco sobre a escravidão no Brasil. Portugal sempre foi uma nação escravista e inseriu a escravidão em todas as suas colônias. No Brasil não foi diferente. Portugal tinha o apoio da igreja e o Papa lhe concedia o direito de conquistar e escravizar povos pagãos. Os negros foram escolhidos para o trabalho ao invés dos índios em função da sua mão de obra qualificada e do conhecimento de técnicas de mineração e agricultura. A única maneira dos escravos conseguirem a sua liberdade era por meio da carta de alforria, que poderia ser conquistada, poderia ser comprada ou poderia ser cedida pelo senhor como um ato de gratidão aos serviços prestados. O tráfico negreiro era a principal forma com que a população de escravos crescia no Brasil. O principal meio era por meio dos navios negreiros que traziam os escravos do continente africano para o Brasil, e cerca de 1/3 desses escravos morriam antes mesmo de chegar no país. O principal local que os escravos se reuniam quando fugiam era chamado de quilombo. O principal quilombo foi o Quilombo dos Palmares, que teve como líder Zumbi. Esse quilombo durou cerca de 80 anos e por volta de 6 mil pessoas moraram nesse quilombo. Muita gente acha que o quilombo, sua localização é desconhecida, mas é mentira. A maioria dos quilombos eram conhecidos e eles se relacionavam, faziam tratos com as comunidades e províncias próximas a ele. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão, e a abolição da escravidão se deu de forma gradual, porque a economia brasileira dependia da mão de obra dos escravos, a elite cafeeira dependia dessa mão de obra, e a pressão europeia, principalmente pela Inglaterra, muito forte.
Então, a única maneira que Dom Pedro II viu de abolir a escravidão foi de forma gradual, por meio de vários decretos, por meio de várias leis. A primeira lei foi a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Ela proibia a entrada de escravos no Brasil. A segunda foi a do ventre livre, de 1871, que declarava que todos os escravos nascidos a partir da promulgação da lei seriam livres. Porém, eles deviam trabalhar para o seu senhor até os seus 21 anos, que era a média de vida de um escravo nessa época. A próxima lei foi dos sexagenários, de 1885, que falava que todos os escravos com 60 anos ou mais seriam livres. Essa idade não era alcançada por nenhum escravo. E, por fim, a Lei Áurea, de 1888. Essa lei foi assinada pela princesa Isabel, pois Dom Pedro II estava doente e estava na Europa. Muita gente endeusa, exalta a princesa Isabel por ter escrito essa carta, mas vale ressaltar que o contexto, as pressões, praticamente levaram ela a assinar. Ela não tinha outra saída. O movimento negro no Brasil surge no período de escravidão como forma de se defender da violência e das injustiças praticadas pelos senhores, e com isso eles se uniram como forma de resistência. Esse movimento surge de forma clandestina e precária durante o período escravagista. Grandes personalidades impulsionaram esse movimento, como Zumbi de Palmares, que foi líder do Quilombo de Palmares e lutou pelo fim da escravidão e pela liberdade de cultos e religiões. Ele foi assassinado e teve sua cabeça decapitada e exposta em praça pública. No dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra em sua homenagem. Os escravizados utilizavam da quilombagem, que consistia na fuga dos escravos para os quilombos, e no bandoleirismo, que era a guerrilha contra o povoado e os viajantes, como forma de se rebelar contra a escravidão. A quilombagem foi um movimento de rebeldia organizado e liderado pelos negros, escravos, e foi uma forma de desgaste significativo no modelo de escravidão brasileira, pondo em crise a mão de obra escrava. Teresa de Banguela também foi uma grande personalidade. Ela foi líder do Quilombo de Quiriterê e resistiu por 2 décadas. Ela foi assassinada e no dia 25 de julho é comemorado o Dia da Mulher Negra em sua homenagem. Houve outros movimentos, como a Conjuração Baiana, que, diferente da Inconfidência Mineira, lutava pela libertação dos negros escravos. E a Revolta dos Malês, que os negros rebelados queriam a liberdade de seus companheiros islâmicos. Nos últimos anos do regime escravista, o movimento abolicionista ganhou força. Luiz Gama foi o líder que conseguiu libertar de 500 a 1.000 escravos em tribunais. Sua coragem e determinação fez com que as demais pessoas acreditassem que seria possível libertar o Brasil e acabar com o jugo escravista. Como resultado, em 1888, foi assinada pela princesa Isabel a Lei Áurea, que abolia a escravidão. Mas agora a população negra tinha outro desafio: a luta pelo preconceito e a desigualdade social. Os movimentos sociais começaram a ter novos caminhos, com o objetivo de lutar pela nova cidadania adquirida. Uma personalidade importante foi Nilo Peçanha, considerado o primeiro presidente afrodescendente do Brasil. E em 1910, ocorreu a Revolta da Chibata, com o líder João Cândido, que conseguiu com que a Marinha abolisse o açoite como pena para os marujos, que em sua maioria era negro. Na década de 60, a caminhada dos grupos ganha outras influências, como o movimento negro nos Estados Unidos e o apartheid na África. O movimento nos Estados Unidos foi marcado pela desigualdade racial no país, visto que o Sul e seu sistema de escravidão fez com que os negros fossem perseguidos e criminalizados mesmo com a abolição da escravidão. Com a abolição dos Estados Unidos, surge o Ku Klux Klan, que se uniu com ideais de supremacia branca, anti-abolicionismo e nacionalismo branco, e sua atuação passa a ser um discurso de ódio e atos terroristas contra os negros. O movimento negro ganha força em 1955, quando Rosa Parks se rebela em um ônibus, se recusando a se levantar para um branco sentar. Ela foi presa e obrigada a pagar multa. A atitude de Rosa Parks mobilizou movimentos em prol dos direitos civis dos negros, assim surgindo vários ativistas, como Malcolm X e Martin Luther King. Malcolm X foi um líder nacionalista negro que se inspirou na Revolução Haitiana, defendendo a autodeterminação dos negros em oposição ao multiculturalismo. Martin Luther King foi um pastor que começou a ganhar voz ao defender a desobediência civil inspirada em Gandhi, que consistia a não reagir às ordens como forma de resistência.
Luther acreditava em um país multirracial com leis iguais para todos. Com esses movimentos, as leis pararam de existir, mas a desigualdade não. E na África, Nelson Mandela foi o primeiro presidente negro do país e foi responsável pelo movimento negro que acabou com o apartheid, que foi o regime de segregação racial. Porém, em 1964, a ditadura proibiu todas as manifestações de cunho racial no Brasil, indo na contramão dos avanços internacionais. Atualmente, as reivindicações do movimento negro está a compensação por todos os anos de trabalho forçado e a falta de inclusão social após esse período. Iniciando as batalhas jurídicas contra o racismo no Brasil, foi estabelecida a Lei Afonso Arinos, proibindo qualquer tipo de discriminação racial no país. Sua aplicabilidade não era demonstrada qualquer eficácia, visto que as punições não eram aplicadas, mesmo em casos de discriminação comprovados. A Lei Caió, de 1989, tipificou o crime de racismo no Brasil. Hoje, esse crime é imprescritível e inafiançável no país. Além da Lei Caió, há a injúria racial, utilizada nos casos de ofensa à honra pessoal, valendo-se de elementos ligados à cor, raça, etnia, religião ou origem. No caso de inclusão dos negros no sistema educacional brasileiro, foi criada a Lei 12.711, que determina a criação de cotas em universidades públicas para a população negra. Por maior presença no campo de trabalho, foi determinada também uma cota relacionada a concursos públicos, através da Lei 12.990. 20% das vagas oferecidas no concurso são destinadas aos negros. Além do problema em relação às cotas, os negros são alvos recorrentes de racismo, seja eles de forma velada ou explícita. O adensamento da consciência negra durante o regime militar, bem como a conexão de questões social com a questão racial, foram ganhos históricos importantes na luta contra o racismo e pela democratização efetiva da sociedade brasileira. Houve também conquistas simbólicas a partir de então, como a criação do Dia da Consciência Negra, uma data que propõe uma reflexão sobre o racismo e sobre a igualdade racial, aproveitando da antiga efeméride que comemorava o Dia de Zumbi, o líder da revolta do Quilombo de Palmares no século XVII. Ainda assim, expressões como fazer serviço de branco para se referir a um trabalho mais qualificado ainda são utilizados no nosso cotidiano e às vezes passam despercebidos. Outra conquista importante foi o reconhecimento do Estado pós-ditatorial, em seus diversos níveis federativos do racismo e da necessidade de políticas públicas efetivas para superá-lo, nas quais os negros sejam protagonistas efetivos ao lado de atores comprometidos com essa luta secular. Mais recentemente, a criação da política de cotas socio-raciais em vestibulares de algumas universidades e o reconhecimento do direito territorial dos quilombolas foram marcos importantes no fortalecimento do combate ao racismo, cada vez mais percebido como parte essencial da construção democrática. Trata-se de identificar a dívida histórica da sociedade do Estado brasileiro perante a população negra, violentada por um sistema escravocrata durante quase 4 séculos. Isso implica em reconhecer que a situação de inferioridade social e econômica desses grupos em nada se refere à sua cor de pele, como insistem os racistas, mas a condições de exploração secular, as humilhações e as violências a que foram submetidos seus ancestrais escravos, base do racismo nas Américas. A violência policial atinge os jovens negros, em especial numa mistura de políticas de segurança pública e de controle social que seguem princípios racistas não declarados. A luta contra a violência policial e o extermínio da juventude negra é uma das bandeiras atuais da luta contra o racismo no Brasil. Ainda hoje, em pleno século XXI, essas mazelas ainda desafiam a estável e contraditória democracia política do Brasil. Oi, eu sou a Karina e eu vou estar falando sobre o racismo e a violência contra o negro. O racismo é uma forma de preconceito ou discriminação motivada pela cor de pele ou origem étnica. A violência contra o negro é evidente no Brasil e no país todo. As pesquisas realizadas pelo IBGE apresentam dados de como a desigualdade racial é letal. As taxas de homicídio entre negros e principalmente jovens são altas e preocupantes. Os dados mostram também que mesmo após 100 anos da abolição, a população negra ainda sofre mazelas históricas. Os casos como o negro morto no Carrefour de Porto Alegre, a professora negra que foi acusada de furtar um supermercado em Curitiba,
A garota Rebeca Nunes, de 20 anos, que foi baleada a caminho do trabalho no Rio de Janeiro. As ofensas proferidas contra o goleiro Aranha dos Santos, que um jogo contra o Grêmio, os torcedores do Grêmio chamaram de macaco. Esses casos de racismo, eles ganham notoriedade nacional por envolverem pessoas famosas e por viralizarem nas redes sociais. E alguns casos tomam grande proporção no Brasil. Casos que ganham essa notoriedade estão se tornando comuns, mas ainda existem muitos casos que são anônimos. Não são casos isolados, mas são frutos de uma sociedade racista, que ainda não superou o seu passado escravista e não incluiu a população negra, que ainda continua sofrendo todo tipo de discriminação, sendo ela social, econômica ou simbólica. O número de pessoas mortas no Brasil são muito grande, mas a de negros são maiores por conta de que os dados do IBGE mostram também que a cada 100 pessoas mortas, 75 são negras. O número de pessoas entre 2007 e 2017 que morreram por homicídio cresceu de 33% entre os negros, enquanto entre os brancos cresceu apenas 3,3%. A chance de um jovem negro ser assassinado é 2,7 vezes maior do que um jovem branco ser assassinado. As mulheres também são vítimas desses homicídios, principalmente no feminicídio, enquanto 61% das mulheres vítimas desse feminicídio entre 2017 e 2018, elas eram negras. A violência sexual também que elas sofrem são muito grande. Entre 2017 e 2018, 51% das mulheres que sofreram estupro, elas eram negras. E com esses números a gente percebe que só vem crescendo cada vez mais. E precisamos lutar para colocar um fim definitivo nessa prática criminosa que vitima pessoas do Brasil todo, e não só do Brasil, do mundo todo, fazendo com que cada vez mais negros sejam assassinados, sejam mortos. Boa noite a todas e a todos. Eu me chamo Andréia Fávaro e vou discorrer sobre o tema desigualdade. O que é desigualdade? Desigualdade é o caráter ou a condição do que não é igual. Pode ser também desigualdade de condições. E quais são os tipos de desigualdade? Desigualdade econômica, regional, racial ou de gênero. E você sabe qual é a origem da desigualdade social? Para sabermos um pouco mais sobre isso, temos aí o alemão Karl Marx, que foi o primeiro intelectual a falar sobre isso. Para ele, a desigualdade social era um fenômeno causado pela divisão de classes. Por haver as classes dominantes, essas se utilizavam da miséria gerada pela desigualdade social, graças ao lucro e ao acúmulo de propriedades, para assim dominar as classes dominadas, numa espécie de ciclo. E quais são as maiores desigualdades sociais no Brasil? O crescimento do desemprego, da violência, dos índices de pobreza, gerados pela falta de oportunidade e acesso à moradia, saneamento básico, educação, saúde, cultura, transporte público e política fiscal injusta. Então, como pensar a desigualdade? Quando pensamos em desigualdade, pensamos em estratificação social. E estamos aí nos referindo a sociedades divididas em classes. Além da desigualdade social, podemos destacar aquelas relacionadas à raça, ao gênero, à idade, à filiação religiosa. E, historicamente, existem 4 sistemas de estratificação social: a escravatura, a casta, os estados e as classes sociais. A escravatura é uma forma de desigualdade extrema em que alguns indivíduos são donos de outros cuja condição é imposta por meio da força. Como instituição formal, a escravidão vigorou aqui no Brasil do período colonial até o final do Império. Desse modo, sabemos que a desigualdade social é um problema histórico e estrutural, herança do nosso período colonial, e que funciona como um ciclo que se alimenta com o passar dos anos.
sustentado pela má distribuição de renda. Para descrevermos as desigualdades sociais que existem entre os indivíduos e os grupos, devemos nos lembrar de acesso aos bens materiais relativos à riqueza e acesso aos bens simbólicos relativos ao poder. O Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, segundo o último relatório divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Além disso, ao ser visto no topo da pirâmide, o país é um dos recordistas em concentração de renda do mundo. O relatório das Nações Unidas mostra que, antes da pandemia, 1% da população mais rica detinha 28,3% da renda do país. Já a outra parte da população, constituída por 54% de negros e pardos, tinha uma pequena participação nessa distribuição de riqueza. Uma das chaves para isso, para se resolver o problema da desigualdade, seria a educação, além da inclusão, da diminuição do preconceito estrutural contra os pretos e outras raças que foram perseguidas e exploradas durante toda a história da humanidade. Eu vou falar um pouquinho da cultura afro-brasileira. E o Brasil ele é um país com uma diversidade cultural muito rica. E essa diversidade se deu a partir da imigração de vários povos que vieram para o Brasil. E esses imigrantes, eles trouxeram consigo a sua cultura, os seus costumes, suas crenças, e isso contribuiu com a pluralidade cultural brasileira. Os africanos, eles foram os que mais trouxeram influência para a diversidade cultural do nosso país. Os negros, eles foram trazidos da África para o Brasil na condição de escravos, e durante quase 400 anos de escravidão, isso ajudou a constituir a base da economia material da sociedade brasileira, como também influenciou muito na nossa formação cultural, como na música, na dança, instrumentos musicais, na religião e na culinária. Na música e na dança, os africanos trouxeram para nós a formação da sua cultura rica de ritmos e compassos rápidos, acompanhados e marcados por instrumentos de repercussão, como o acoxé, o tambor, o tabaque, a cuíca, marimba e berimbau. Esses ritmos e compassos rápidos permitiam na dança e na música variações e movimentos diferentes, e eles são a base de boa parte da música popular brasileira. Por exemplo, o gênero musical nundu, que era cantado e dançado pelos negros escravizados, deu origem com o passar do tempo ao maxixe, ao choro, à bossa nova e ao nosso samba, que é muito conhecido e tocado atualmente. Na dança, os africanos trouxeram a capoeira, a cogada e o samba de roda. E na religião, nós temos o candomblé e a umbanda. Apesar do sofrimento, os africanos deixaram uma riquíssima cultura que influenciou em diversos costumes locais. As festas brasileiras, por exemplo, têm origem nas tradições africanas. O carnaval é o mais famoso e mais colorido de todos e conta com muito samba no pé e frevo. O maracatu de Pernambuco também é bastante colorido e mistura as culturas indígenas, africanas e europeias. O Bumba Meu Boi é uma encenação de uma lenda africana que conta uma história da ressurreição de um boi e é celebrada com muita dança, música, teatro e circo. De cunho religioso, temos a festa de Iemanjá, comemorado por todo o país com a entrega de oferendas para a Rainha do Mar nas praias. A Folia de Reis, muito prestigiada em Minas Gerais, que conta com músicos entoando canções que beberam na fonte dos ritmos africanos, junto com atores, dançarinos e palhaços. Na música, os pulsantes sons da África influenciaram muito a música popular brasileira. Os batuques, que no continente fazem parte de cerimônias religiosas e festividades, deram origem ao maxixe, maracatu, samba, choro e a aclamada bossa nova. Junto a berimbau da capoeira, também há outros instrumentos brasileiros com raiz africana. A maioria é de percussão, como tambor, atabaque, cuíca, afoxe, agogô, maracas, marimba e alguns tipos de flauta. Muitos ritmos musicais ocidentais originaram-se com base na música africana, como o samba, o axé e o maracatu.
empoderamento negro. O termo não está apenas associado à estética, mas sim querer estar em outros espaços de poder e influência econômica, social, como a medicina, a advocacia, a gerência e entre outros aspectos. Então, como surgiu esse termo? O termo passou a ser empregado com mais frequência na metade do século XX nos Estados Unidos, a partir de movimentos emancipatórios, como o movimento negro, o movimento homossexual, o movimento feminino, em combate às opressões e às injustiças sociais. O maior símbolo de resistência à escravidão do Brasil é o Quilombo dos Palmares e Zumbis, que é uma importante história de luta, de resistência do povo negro, de resgate da sua dignidade e direito de liberdade. O empoderamento negro também é associado à beleza, porque aqueles que tinham a pele clara, o cabelo liso, eles eram mais bem vistos pela sociedade, mais bem aceitos e tinham melhores oportunidades de emprego e empregos melhores. Então, desse modo, começaram a produzir produtos que clareavam a pele, alisavam cabelos. Então, aqueles que tinham cabelo crespo eram vistos como cabelos feios e ruins. E a quebra dessa imposição e promoção da liberdade da comunidade negra apenas foi alcançada a partir de movimentos civis organizados nas décadas de 60 e 70 nos Estados Unidos. Um deles que ficou bem marcado foi o movimento Black Power. O movimento Black Power, acima de tudo, ele enfatiza mais a autodeterminação do que a integração na sociedade branca. Possibilitou a criação de novas instituições políticas e culturais. O cabelo Black Power se consolidou como um dos principais símbolos de sua luta e deu voz ao orgulho negro. Como forma de valorizar a sua identidade singular, os negros americanos passaram a explorar estilos ligados à herança africana, como, por exemplo, usar um pente estilo afro, personalizado com um punho negro, foi uma forma de afirmar orgulhosamente a fidelidade política e cultural ao movimento Black Power.